Seminários, aulas, reuniões, shows, consultas médicas, aniversários, tudo de forma virtual. Nesse momento de fragilidade que vivemos com o distanciamento social, muita coisa tem mudado, não é verdade? Estamos vivendo um momento que exige criatividade e adaptabilidade, onde o foco principal deve ser a vida. E é exatamente por esse motivo que estamos adotando um novo formato em nossas reportagens, com a realização de vídeo-entrevistas. Dessa forma, vamos poder continuar trazendo informações relevantes e exclusivas para vocês e protegendo os nossos entrevistados e a nossa equipe. Na prática, vamos poder ampliar as nossas reportagens com entrevistados dos mais distantes pontos desse nosso Brasil, com as suas mais diferentes realidades. Eu sou Catiúcia Garcia e o Cresce Informa está começando agora. Em um novo formato, nós vamos conversar hoje com o empresário e arquiteto Expedito Júnior, que vai nos contar o que é modismo e o que veio para ficar no modo de ocupação das famílias em suas residências. Expedito, que bom ter você hoje aqui com a gente, mas indo direto ao ponto. Podemos afirmar, sob o ponto de vista arquitetônico, que os imóveis não estavam preparados para esse convívio familiar? Vamos lá. Primeiro, assim, nada estava preparado para a pandemia, né? Inicialmente, quando a pandemia aconteceu, realmente ninguém sabia o que ia acontecer de fato. Todo mundo foi pego de surpresa, todo mundo teve que ir para suas casas, e nos primeiros meses, ninguém sabia o que poderia acontecer, porque a todo momento a gente tinha notícias novas. Inicialmente seriam só 3 meses dentro de casa, depois aumentaram mais 3 meses, e aí foram passando o tempo e a gente preso dentro de casa, tendo que se adaptar às novas realidades, né? Então, essa adaptação fez com que as famílias, vivendo o momento preso dentro de casa, começassem a viver a casa de forma diferente, né? Muitas das famílias estavam usando a casa apenas como dormitório, com pequenas relações de vivência, e aí passaram a usar a casa com 100% do dia. Então, essa relação com as residências mudaram drasticamente e involuntariamente. Então, essa mudança fez com que a gente começasse a se questionar o uso da casa, e cada família se questionava de forma diferente. Um começou a enxergar que precisava de um local de trabalho mais adequado, o outro começou a enxergar que não tinha como ficar mais naquele apartamento, que a família dele já era grande, e não tinha como passar 24 horas todo mundo junto, preso num apartamento. Então, começou a enxergar outra forma de solução, de espaço. Então, o processo foi amadurecendo junto com as necessidades que a gente foi passando durante o início da pandemia. O processo da pandemia seguiu, né? A gente continuou preso, e essas análises começaram a tornar-se ações. Então, as pessoas dentro de casa começaram a ver, vou começar a fazer uma reforma aqui, uma reforma ali. Então, inicialmente, eu acho que o primeiro passo foram as reformas menores, né? Foram adaptações das casas, pintura, iluminação, redistribuição dos espaços, arrumação de layout, adaptação de espaços físicos. Por exemplo, a minha área de trabalho passou a ser a sala. Então, o meu living teve que ser adaptado ao meu home office. Então, no primeiro instante, foi isso. Depois, como as coisas continuavam, a gente preso dentro de casa, todo mundo sem saber direito o que é que ia acontecer, começou-se a ter o questionamento. Pronto, beleza, eu já me adaptei, mas eu ainda não estou satisfeito em tudo. Então, começou a ter o questionamento de justamente se aquele espaço ao qual vivia era o que realmente eu idealizava para aquele momento. Como sonho, todo mundo quer fazer um upgrade, né? Sair de um apartamento menor para o maior, de um maior para o maior ainda, e aí vai crescendo. Então, eu acho que com a pandemia isso quebrou um pouco. O sonho passou a ser ter uma casa e morar em um lote, ou num condomínio confortável, que tenha relação com a natureza e tudo mais. Então, a gente viu uma migração de que as pessoas não estavam mais trocando apartamentos de um pequeno para um grande, estavam trocando de um pequeno para uma casa. Então, a gente viu, de forma, claro que eu estou generalizando, né? Mas de forma bem direta, a gente viu o crescimento grande na procura de lotes e casas.
casas em condomínio fechados ou casas abertas. Só para a gente falar um pouco mais dessa retomada do mercado de residencial, né, de casas e lotes, não quer dizer que o outro mercado de apartamentos acabou. Não, ao contrário, a gente viu que o final do ano, início de ano, voltou a ter venda de apartamentos, tá? E todo tipo de apartamento, porque não tem casa para todo mundo, não tem lote para todo mundo, mas todo mundo quer fazer esse processo de melhoria de residencial. Sobre essas mudanças que você falou, o que é modismo, ou seja, vai passar junto com a pandemia, e o que deverá permanecer nos projetos futuros? Hoje ainda está muito difícil a gente dizer os reflexos da pandemia de forma muito clara, né? Assim, claro, tem uma coisa ou outra a gente sabe que veio para ficar. Por exemplo, as relações de serviços online e serviços de delivery e tudo mais, isso aí é fato. Esse veio para ficar, esse é uma situação que os projetos de grandes empreendimentos, prédios, casas, vão ter que se adaptar para criar espaços específicos de atendimento aos deliveries, por exemplo. Hoje a gente já vê em algumas portarias e novos projetos se adaptando a essa realidade, criando espaços específicos para delivery. A questão do híbrido, eu acredito que a gente vai continuar por um bom tempo nessa condição de nossa casa ser uma extensão do nosso trabalho. De forma bem clara, a minha leitura inicial seriam só esses 2 itens. Os demais são itens muito específicos para a necessidade de cada família. Eu ainda acho que está muito prematuro para a gente ter uma leitura muito clara do que vai acontecer nos próximos empreendimentos. Acho que é um processo de evolução que a cada empreendimento e a cada projeto que a gente vem desenvolvendo vem sofrendo na medida do atendimento da demanda. E dentro desse contexto, quais os conselhos você poderia dar aos corretores de imóveis na hora de captar ou oferecer imóveis aos seus clientes? O primeiro de tudo é o corretor realmente conhecer o produto que ele está vendendo e escutar o que o cliente tem ali dizer. Esse escutar vai fazer com que nós, profissionais de arquitetura, conseguimos trocar com os corretores essa evolução do mercado, tá? Porque não é porque a gente está num projeto, desenvolvendo novos projetos, que a gente tem as informações do que tem acontecendo. Eu acho que tem que ser uma troca. A gente na informação técnica, na leitura técnica das demandas, e o corretor na leitura comercial, né? Porque ele, é o que eu brinco, ele está na ponta da flecha, né? Então ele está na ponta da lança lá atendendo o cliente, então ele sabe realmente o que o cliente está querendo. Então essa troca com nós profissionais da área técnica é muito importante para que o produto saia de acordo com o que o mercado quer e não simplesmente de acordo com o que o projeto quer ou de acordo com como é fácil vender ou o preço. Então a gente tem que ter uma comunhão dos dois prestadores de serviço, né? Nós, arquitetos, e os corretores como vendedores, né? Expedito, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu agradeço a atenção, mais uma vez estou à disposição do Cresce, caso precise mais algum esclarecimento, algum ponto de vista nosso aqui. Chegamos ao final de mais um programa. Curta, comente e compartilhe nossa programação. E aproveite também para ativar as notificações. Voltaremos na próxima semana. Se cuide! Vai vender ou comprar o seu imóvel? Legal. Quer um preço justo por ele? Legal. Mas sabe o que não é legal? Contratar alguém sem Cresce. Só corretor de imóveis tem Cresce. Sem Cresce não é legal.